Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Estamos felizes. Deus tem estado entre nós, agido entre nós, tratado as nossas almas, transformado as nossas vidas, e tudo isso com uma finalidade: a glória dele. Tudo é para a glória dele. Então, fazer parte de uma realidade que envolve o engrandecimento de Deus, a glorificação de Deus, por meio de pessoas tão imperfeitas, porém alcançadas pela redenção, para nós deve ser o grande privilégio. Então, o que nos trouxe aqui, o que te moveu da sua casa para esse templo, se não bendizer, se não engrandecê-lo, se não adorá-lo na sua santidade, na sua grandeza. Que Deus, como bondoso que é, possa receber as nossas dádivas entregues nessa noite, por meio dos hinos e cânticos e oração, e que a resposta dele venha por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Esse mês nós estamos com o tema Os Desafios da Liderança. Na exposição bíblica, no culto da manhã, nós ouvimos a voz do Senhor por meio do reverendo Marcelo, os desafios da superação. E ouvimos e aprendemos que a maior superação que temos é a de nós mesmos. E percebemos também que essa superação, ou os desafios dessa superação, têm a finalidade de aperfeiçoamento, de santificação, de aprimoramento das nossas vidas na presença do Senhor. E agora à noite nós vamos refletir um pouco sobre o desafio do intercessor, do líder que é intercessor, da liderança que intercede. É bom falar também, como nós temos falado durante esse trimestre, que todos que são salvos em Cristo Jesus são, de alguma forma, chamados para a liderança. Então, é algo que nós não podemos nos esquivar. E nós devemos desconstruir esse conceito muito raso de que liderança é formada por presbíteros, diáconos, pastores e muito mais aí, superintendência e professores da escola bíblica. A igreja tem muito mais líderes do que esses. Partindo do pressuposto que nós somos salvos e como salvos nós devemos discipular alguém, então você é líder de alguma pessoa. Nós temos falado isso continuamente. Você já chamou alguém para ser discipulado? Você chamou para alguém para perto de você, para transferir para essa pessoa o conhecimento, a experiência que você tem na caminhada, na jornada cristã? Então eu preciso entender isso e saber que essa responsabilidade não é apenas do pastor, do presbítero, mas essa responsabilidade é de cada membro, de cada irmão, de cada irmã que foi salvo em Cristo Jesus. Então nós vamos ler o texto sagrado, Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. E mesmo assentados, reverentemente, com temor e tremor, diante da palavra do Senhor, convido-vos à leitura alternada. Neemias 1, do versículo 1 ao versículo 11. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio
que se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam receber o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, viva e poderosa, inerrante na sua essência, totalmente inspirada e expirada por ti e totalmente capaz para nos amadurecer, para nos fazer conhecedores ainda mais profundos da tua pessoa, da tua obra e da tua vontade. Silenciamos os nossos corações, tranquilizamos todo o nosso ser nesse momento, para que somente a sua voz seja ouvida pela nossa alma. Fala conosco, precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém. O que você faz diante de notícias aterrorizantes? A palavra do Senhor já nos ensina que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que confiam nele, aqueles que encontram nele a guarida para a sua vida, para a sua alma, não se atemorizam diante das más notícias. Mas vai além disso. Qual a sua postura? Quais as suas ações e reações quando você ouve algo que não é bom ouvir? Algo que entristece, algum ente querido que está gravemente enfermo, ou a perda de alguém que nós amamos tanto, ou um desemprego, ou qualquer outra crise pela qual nós temos passado. A história de Israel, ela é maravilhosa em vários aspectos. E o principal deles é como Deus, de forma tão graciosa, misericordiosa e bondosa, fez grandes coisas, mesmo diante um povo tão ingrato, um povo tão incrédulo, um povo tão reclamão, que foi o povo de Israel. Ainda assim, Deus não poupou bênçãos,
derramou abundantemente o seu cuidado e continuamente revelou a sua presença. Isso nós vemos de forma muito clara nos 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente no livro do Êxodo e no livro de Deuteronômio. Como Deus é bom. A história de Israel também é marcada por grandes homens, que na sua fraqueza, que na sua debilidade, foram usados de forma grandiosa, para que Deus realizasse grandes coisas na vida do seu povo. Lembrando um pouco da história, aproximadamente no ano 595 antes de Cristo, Jerusalém caiu diante da Babilônia. E talvez foi o momento pior na história do povo de Israel. Um momento tão grave que você vai ter esse relato tanto nos livros históricos, tanto em alguns livros proféticos, como o livro de Daniel, como também no livro poético. O Salmo 139 fala da angústia do povo de Deus sofrendo no exílio da Babilônia. O tempo passou e aproximadamente ao ano 539 a.C., a Babilônia foi derrotada pelo Império Persa. A Pérsia entrou e destruiu tudo. E aí a graça de Deus começa a ser revelada. Porque Deus chama 3 homens maravilhosos. O primeiro, Zorobabel, descendente de Davi, foi chamado por Deus para reconstruir o altar e o templo. E ele fez isso. Em seguida, Deus chamou Esdras. Esdras também, com o mandato do rei, foi para a cidade santa com a finalidade de trazer o povo à verdadeira adoração novamente. A questão material estava sendo reconstruída, mas havia uma reconstrução mais importante do que qualquer outra reconstrução. Há uma renovação muito mais importante do que qualquer outra renovação, que é a espiritual. Então Esdras teve essa finalidade, está lá no livro de Esdras, a partir do capítulo 7. Do 1 ao 6 fala de Zorobabel, do 7 em seguida de Esdras. Então ele foi para chamar o povo à adoração. Vamos adorá-lo. Quero lembrar para vocês o que é viver para Deus. Encontraram uma parcela do livro sagrado e começaram do zero a buscar ao Senhor novamente. E em seguida, a terceira pessoa, Neemias. Neemias teve um ministério maravilhoso também. Ele teve a finalidade de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Foi esse o chamado dele. Os livros mais antigos, dentro de todo o conceito hebraico, Neemias e Esdras formam um único livro. Ele foi dividido depois do ano 237, aproximadamente, e dividiram-se então Neemias e Esdras. Mas o original hebraico é um livro só. Por quê? Mostra um momento histórico no qual Deus, de uma forma tão poderosa, usou homens fracos, frágeis, para que a sua vontade grande e eterna fosse estabelecida. Então esse é o pano de fundo. O texto que nós lemos nos traz alguns detalhes muito importantes. Leiam, por favor, os versículos 1 e 2. Amém. Lembrando, ele estava no Império Persa. O nome do rei, um nome difícil de falar. E eu nunca vi alguém com esse nome. Melquisedeque, eu já encontrei 2. Agora,
Artaxerxes, eu não conheço nenhum. Não sei se vocês conhecem, porque crente gosta de dar um nome diferente nos filhos, né? Artaxerxes foi o rei daquela época. Então, havia no coração daquele homem de Deus chamado Neemias uma grande preocupação com o povo. Anani, que é uma abreviatura de Ananias, que significa Deus cuida ou Deus renova, trouxe uma informação. A informação foi muito complexa, e uma informação dolorosa, e aí tem a ver com aquilo que eu perguntei logo no começo. O que você faz quando recebe uma informação que você não gostou de ouvir? Neemias nos dá uma grande lição. Ele ora ao Senhor. A lição do capítulo 1 revela para nós que nós não podemos fazer nada fora da cobertura da oração. Revela para nós que a vida do crente não pode estar bem estabilizada e não pode ser bem edificada se não tem sido edificada na oração. Neemias revela para nós que quanto mais nós buscamos de Deus, nós falamos com Deus, mais nós somos fortalecidos por Ele e somos esclarecidos diante algumas decisões que nós temos que tomar. Neemias tinha uma decisão muito importante. Copeiro do rei, o que foi essa função? Copeiro era responsável em servir o vinho ao rei. Tá? Então, a responsabilidade do copeiro vem bem antes do serviço. Seria, primeiro, escolher um vinho bom e servir ao rei. Porém, o copeiro tinha a missão de beber antes do rei. E vocês sabem a finalidade. Para que o rei não pudesse ser em algum momento envenenado. Tá? Então, essa atribuição, apesar de parecer simples e muito distante da nossa cultura, ela é muito importante. Porque quase sempre os copeiros eram muito íntimos do rei. Exatamente por essa função nobre de preservação da vida. Anani trouxe a informação terrível. Olha, uma parte do nosso povo está sofrendo. Alguns foram exilados, outros foram levados para algumas regiões da Pérsia, que estava sob o domínio da Pérsia, mas tem alguns errantes que foram esquecidos, que estão doentes, que estão desanimados, que estão cansados, que não tiveram nenhuma chance, nenhum homem se levantou a favor deles. E imediatamente o coração dele ficou abalado. O primeiro desafio que nós percebemos claramente na vida de alguém que intercede a favor de outras pessoas é estar sensível à dor do próximo. Neemias tinha tudo para ficar quietinho no canto dele. Era copeiro, uma função muito nobre, respeitado. Deus já havia levantado Zorobabel, já havia levantado Esdras. De uma forma, nós sabemos que Deus cuida do seu povo. Se não cuidar por meio de mim, vai cuidar por meio do João, por meio do André. Deus sempre levanta alguém para cuidar dos seus. Então Neemias poderia justificar-se, como eu me justifico em muitos momentos. Eu já trabalho demais. A minha missão já é grande demais. Tem muita gente para fazer isso. Tem muita gente nova chegando. O pastor e eu temos conversado aí com uma certa frequência sobre a caminhada pastoral. Ele vai completar 25 anos, não é isso, pastor? Eu vou completar o ano que vem 24 anos. E nós temos aí um plano meio que parecido de quando parar. Pelo menos é o nosso, né? Deus, nós não sabemos. E a gente sempre fala, tem gente nova chegando. Tem gente mais animada, cheio de ânimo, cheio de vigor, né? E a gente já está numa caminhada aí, um pouco longa, já um pouco marcado, um pouco cansado. Eu me justifico assim. Quantas pessoas já passaram por mim que podiam ser ajudadas por mim e o meu conforto eu dizia, não vou fazer isso. Deus vai levantar alguém na esquina para fazer.
O grande desafio de quem intercede é se sensibilizar com a dor do outro. Ele estava confortável, o rei confiava nele, o rei gostava dele. Havia uma intimidade tão grande, Glauber, que ele estava abatido com essa notícia, que o rei chegou para ele e falou: por que você está triste? Cadê o seu sorriso? Então havia uma intimidade entre eles. Neemias tinha tudo para estar insensível à dor das outras pessoas. Mas não foi isso que aconteceu. Ele sentiu a dor do próximo. E esse é o desafio que nós temos. Nós estamos falando de pregar, estamos falando de crescimento de igreja, estamos falando de discipulado, de liderança, estamos falando da importância de evangelizar e de tudo isso. Mas se não houver nas nossas vidas uma disposição a estar sensíveis à dor das outras pessoas, a nossa vida não passará de teoria, não passará de técnicas. Nós sabemos o que fazer, mas o que nós pecamos é exatamente na prática. E esse é o grande desafio. Mas não para por aí. Percebam como o texto se desenvolve, nos dando orientações claras a respeito da importância da intercessão, mas dos desafios que nós encontramos nessa caminhada. Versículo 4, leiam por favor. Amém. Se o primeiro passo e desafio que nós temos é estar sensíveis à dor do próximo, o segundo, de forma muito clara, é lamentar a favor deles. E nós não falamos muito a respeito disso. Porque lamentação na nossa cultura gramatical tem a ver com reclamação. Você deve lembrar disso. Uma adolescente, um adolescente, um jovem que reclama de tudo, e daí o pai conversa com a mãe e a mãe fala: está o dia inteiro lamentando, reclamando. Você tem na Bíblia um livro muito interessante que se chama Lamentações de Jeremias. E não é reclamação. Lamentações significa se derramar diante de Deus. E é o segundo desafio do intercessor. Interceder não é somente lembrar do nome das pessoas. Nós temos feito isso continuamente nos momentos de oração. Quase sempre se projeta o nome dos missionários com os quais nós fazemos parceria. E nós oramos e citamos o nome dele. Interceder vai além disso. Interceder é derramar em choro, em lágrimas da alma, falando: Senhor, intervenha poderosamente e muda essa situação. Muda essa condição. Transforma essa pessoa, socorre, ó Deus. A alma, quando compreende o que é o peso da intercessão, ela não tem outra atitude diante do Senhor, senão se derramar, pedindo socorro a favor das outras pessoas. E foi isso que ele fez. E há algo interessante no texto do versículo 4, que ele fala que ele lamentou com oração e jejum. E aí nós percebemos como que se constrói a lamentação, que é muito diferente da minha reclamação. Porque reclamação nos impede a orar. E muito menos jejuar. Né? Muito menos jejuar. A lamentação não. A lamentação nos quebranta. A lamentação nos coloca de joelhos diante de Deus. A lamentação nos desnuda de toda a nossa grandeza, de todo o controle que eu tenho da minha vida. A lamentação me revela que eu não sou nada, que Deus é tudo em mim e tudo por meio de mim. A lamentação me faz olhar além dos horizontes terrenos. Me faz ouvir além da audição material. A lamentação me faz ter
contatos que nada mais nesse mundo me faz ter. E é isso que a palavra revela para nós. E isso está permeado, está formulado dentro de uma vida de oração e jejum. Você tem praticado isso? Qual tem sido a sua prática de oração? Quanto tempo você tem separado para isso? E aí você vai responder algo que eu já ensinei. Ah, mas eu oro na direção do meu carro. Já falei sobre isso. Eu estou pedalando, eu falo com Deus. E você está certíssimo. A oração é a ferramenta mais fácil de ser usada. Você pode estar no seu banho e Deus fala contigo. Mas a lamentação é diferente. Aqui ele está falando de um momento que você tem que tirar. De um momento que tem que ser sagrado. Que não pode acontecer na direção do seu carro, que não pode acontecer debaixo da ducha do seu banheiro, que não pode acontecer enquanto você está pedalando ou na academia. É o momento em que você vai separar para se derramar diante de Deus. E jejum? Quanto nós temos feito? Jejum é um assunto controverso. Nós temos aí alguns amigos de outras denominações que fazem jejuns com nomenclaturas bíblicas. Os jejuns que o povo do passado fazia. 40 dias, 40 noites. Tem jejum de Daniel, tem jejum de Ezequiel. Nós conhecemos uma pessoa muito querida que ela inventou de fazer jejum de café. Tem gente que faz jejum de Coca-Cola, tem jejum de churrasco. Jejum não é nada disso. Jejum não é nada disso. Jejum é consagração. Qualquer outra modalidade diferente é dieta. Jejum é diferente. Jejum tem finalidade. Jejum é quando você entende que mesmo aquilo que é material e que você precisa, você vai abrir mão dele por um tempo. Porque você entende que você tem uma necessidade muito maior do que a material. Até porque a necessidade material, você vai na padaria e come um pão bem saboroso. Vai numa churrascaria e come um churrasco delicioso. Agora, a necessidade espiritual você não consegue comprar em lugar nenhum. E é isso que nós temos que entender. Então, oração e jejum tem que fazer parte da sua vida. Fala para mim que é fácil? Não é fácil. Porque é contra a minha natureza pecaminosa. Eu não busco a Deus por nada, se não for a presença do Espírito Santo em mim. Então, jejuar para mim é um grande desafio. A gente que gosta de comer bem, falar em jejum, a gente já pensa 10 vezes para não fazer. Eu prefiro orar 10 horas do que jejuar 1 hora. Porque é o desafio que nós temos. Mas isso é importante para o fortalecimento espiritual. Pergunta para mim, quanto tempo? Pessoal, tá? Não vai fazer 40 dias como Jesus fez, pelo amor de Deus. Tem gente ficando doente por causa de radicalismo. Tira um tempo que é o suficiente para revelar entre você e Deus. Não é entre você e mim, não. Entre você e Deus. Que aquele tempo é o bastante para que você seja alimentado espiritualmente. É muito pessoal. Outro elemento fundamental, quando você jejuar, não conte para mim. E não conte para ninguém. Tá? Jesus já havia exortado a respeito disso. Não é isso, Laís? Sabe por quê? Porque tinha uns religiosos de carteirinha naquela época, e hoje tem bastante também, que jejuavam e ficavam chiquinho, com aquela cara de doente, sabe? Quando a gente está bem gripado, aquela cara assim, para alguém chegar perto dele e falar, você está doente? Não, eu estou de jejum. Como se fosse a pessoa mais santa. Daí Jesus disse assim, olha, faça uma coisa, vai lavar a sua cara, vai lavar, fica bonito, faça a sua barba não, se arrume bem, né? E fique bonito, porque ninguém tem que saber que você está jejuando, porque o jejum é alimento para a sua alma, para a sua vida. Então Neemias fazia isso. Então o segundo desafio que eu tenho como intercessor,
como aquele que ora a favor de alguém, como aquele que ora a favor de uma causa. É me colocar diante de Deus chorando a favor deles, lamentando a favor deles, sentindo a dor deles. Eu posso estar dentro do meu apartamento, na minha segurança, eu tenho que sentir a dor daqueles que estão sofrendo o abandono. E finalmente, nós temos um terceiro desafio proposto pelo contexto bíblico para o intercessor. Olha o versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 6, leiam por favor. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Terceiro grande desafio do intercessor: reconhecer e confessar os seus pecados. E talvez este seja o maior desafio que nós temos. Isso é fundamental. Porque se não houver o reconhecimento do meu pecado, não houver a confissão sincera do meu pecado, não há oração que Deus ouça. O meu pecado causa separação entre Deus e mim. Ele não vai me ouvir, Ele não vai me atender. O pressuposto da renovação parte de um início transformador do reconhecimento que nós somos corruptos. Senhor, eu estou orando, eu estou clamando, mas eu reconheço diante de Ti que eu sou pecador. E isso está inserida uma grande verdade. É a verdade que a nossa esperança, a nossa expectativa por uma intervenção divina não está sustentada no meu mérito. Senhor, eu estou orando porque eu mereço. Senhor, eu estou orando porque eu jejuei. Senhor, eu estou orando porque a minha fé é grande e eu só confio em Ti. Senhor, eu estou orando porque eu sou crente há muito tempo e eu nunca me desviei dos Teus caminhos. Quando eu reconheço a minha natureza corrupta, eu estou dizendo para Deus, eu estou te pedindo, mas eu estou te pedindo dizendo também que eu não mereço. Na verdade, eu nem merecia falar contigo. Eu falo contigo porque Cristo possibilitou essa grande bênção. Quando nós intercedemos alguém, nós devemos estar cientes de que aquilo que nós clamamos conforme a misericórdia dEle. E não conforme a minha fé, não conforme a minha determinação, não conforme a minha espiritualidade, não conforme o meu jejum dos 40 dias e 40 noites, ou jejum de Daniel, Ezequiel e Sadraque e quem quer mais que seja. Mas é na convicção de que tudo que Ele faz porque Ele quer e não porque eu mereço. E talvez esse seja o grande desafio. Porque há em nós uma inclinação muito natural de sermos merecedores. Isso desde pequeno. E nós estimulamos isso também. Quantas vezes eu fiz isso dentro da minha casa? Eu fiz isso há pouco tempo aí. Pouco tempo.
As notas no colégio estavam oscilando lá embaixo. Como meu pai falava para mim, você passou, mas você deixou a camisa no arame, que passa raspando. E lá em casa estava assim, Daí eu cheguei para a Helena e falei, se você tirar a nota 10 é R$ 30. E fui abaixando, né? E tirou 10. A cobrança vem também. Daí dei os R$ 30. Nós alimentamos isso. Faz porque você merece. Só que com Deus não resolve. Com Deus não resolve. Então quando você orar, você fala, Senhor, eu não mereço. Eu não podia nem estar falando contigo. Mas eu reconheço que a tua misericórdia é grande. Ela se renova a cada manhã. Ela é a causa da minha existência. Ela não tem fim. E é por isso que eu clamo a favor de alguém. É por isso que eu clamo a favor dessa igreja. É por isso que eu clamo a favor do meu país, do meu povo. Nós estamos vivendo um momento difícil em todas as esferas da nossa nação. Agora, o que eu tenho feito? Neemias lamentaria diante do Senhor. Você tem lamentado? Você tem chorado? Senhor, é a dor. É a dor de muitos que estão morrendo de fome, de frio, desempregado, pais tirando a vida porque estão numa crise existencial profunda. É essa dor que eu tenho que sentir. É esse choro que eu tenho que ter. E colocar diante do grande eu sou, do Deus que tudo pode. E finalmente, vejam o texto, versículo 11, leiam por favor. Artaxerxes estranhou o abatimento de Neemias. Por que você está assim? Onde está o seu sorriso? Cadê a sua alegria, Neemias? Daí Neemias disse para ele, meu rei, como eu estaria feliz, sabendo que o meu povo perece, meu povo morre. Eu tenho todo o conforto aqui, mas a minha tristeza é que o meu povo não tem o que eu tenho. E eu quero te fazer um pedido. E aí o rei disse, faça o seu pedido. Eu quero que tu me envies ao meu povo. E o rei pergunta para ele, mas quanto tempo você vai ficar fora? Daí ele responde, isso não cabe ao Senhor, não. Olha só cabe ao Senhor me liberar. O tempo eu não sei. E ele liberou. Mas não parou por aí. Veja como que é um homem e uma mulher que compreendeu o que é ser intercessor. Ele pediu cartas para o rei, assinadas pelo rei. E nessas cartas dava autorização a Neemias que por onde ele passasse, além dele ter liberdade para transitar, ele teria liberdade para pegar materiais para a construção das muralhas. Que homem maravilhoso, que lição maravilhosa. E ele foi e fez isso. Juntou tudo que precisava e começou a construir as muralhas. E aí alguém pode perguntar, mas por que é importante as muralhas? Para o povo simbolizava a proteção de Deus. Mas para Neemias tinha um fator muito mais importante. Se você não conhece a história, leia Esdras, Neemias, primeiro livro e segundo livro das crônicas. Você vai ter uma compreensão profunda daquilo que nós estamos falando. Neemias entendia que naquela adversidade, Deus fortaleceria a unidade do seu povo. Então, quando eles estavam construindo, e é um contexto poético, que o indivíduo que estava com a colher de pedreiro numa mão, na outra tinha uma lança. Por quê?
porque os povos inimigos estavam com o cabelo arrepiado. Porque eles sabiam que se as muralhas fossem reconstruídas, a cidade santa estaria fortalecida novamente. E ninguém poderia mais com ela. Então eles ficavam ameaçando continuamente. E aí quem trabalhava tinha que trabalhar com a colher de pedreiro e com a espada na outra mão, porque eles tinham que proteger. E aí você tem uma frase maravilhosa que você já ouviu continuamente, às vezes dentro do contexto e fora do contexto. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque o povo desanimava, o povo ficava cansado. Irmãos, se coloque no lugar dele. Você construindo com toda a dificuldade e os inimigos ameaçando a gente, vai aí, e vamos derrubar tudo, e vamos matar quem estiver aí. E aí eles estavam desanimados, querendo parar. Daí o servo do Senhor se levantou, vamos gente, vamos animados, entusiasmo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então que Deus te abençoe, que nessa caminhada de liderança você entenda os desafios do intercessor. Que você possa cumprir essa função tão poderosa, que é clamar a favor de alguém. Primeiro, se sensibilize, sinta a dor dos outros. Começa a olhar de forma diferente. Não jogue para os outros aquilo que você tem que fazer. Samuel, quando foi chamado, qual foi a resposta dele? Eis-me aqui, Senhor. Isaías, a mesma coisa. Elias, a mesma coisa. Eliseu, a mesma coisa. Aí quando chega no Melquisedeque, o que eu falo? Ah, Senhor, usa o Gessé, Tomazine, Júlio, tanta gente aí. Eu já estou fazendo muito. Então seja sensível. Segundo, lamente, chore. Não é porque você está bem que você não vai sentir a dor de quem não está. Então chore a dor dos outros, coloque diante do Senhor, ore, jejua a favor da dor das outras pessoas. E terceiro, reconheça o seu pecado, porque tudo que ele faz porque ele é misericordioso. Não porque eu sou bom, não porque minha fé é poderosa, não porque eu sou amiguinho de Deus, não. Ele faz porque ele é bom. E Ele é bom em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e nos use nesse ministério da intercessão para a glória dEle, em nome de Jesus.